Fala comigo, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o Everson Alves e sejam muito bem-vindos ao canal Everson Alves Narrador. E hoje é o primeiro pós-jogo que eu gravo nesse meu novo projeto. E para começar, vamos analisar o que aconteceu no derby entre Corinthians e Palmeiras, que jogaram agora há pouco lá na Neoquímica Arena, com a vitória do Alvinegro do Parque São Jorge por 1-0, gol do Memphis Depay. Mas antes de a gente destrinchar o que aconteceu no jogo, eu quero fazer o pedido maroto que eu gosto de fazer. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o seu like e deem a sua opinião sobre os conteúdos e sobre o canal, de maneira positiva ou negativa, mas sempre com respeito. Fechado? Então, sem mais delongas, vamos destrinchar o que aconteceu lá na Neoquímica Arena, agora há pouco, lá em Itaquera, que o Corinthians conseguiu a sua vantagem para o jogo de volta no dia 5 de agosto, lá no Allianz Parque. Vai jogar pela vantagem do empate com o gol do Memphis Depay. A partida em si, nos primeiros 10 minutos, o Palmeiras começou a ter um domínio territorial, tentou trabalhar a bola lá no ataque, mas aos 19 minutos de jogo, teve um lance muito polêmico. Eu não gosto de falar de arbitragem, mas o Wilton Pereira Sampaio foi o grande destaque negativo da arbitragem, porque algumas decisões que ele tomou para os dois lados, eu vou deixar muito claro, para os dois lados, acabaram não deixando satisfeitos nem corintianos e nem palmeirenses. Mas os lances capitais envolveram o Corinthians. Primeiramente foi o lance do pênalti. Pênalti que o VAR, o Braulio Machado, viu do Gustavo Gomes em cima do Memphis. Que ele recebeu uma bola dentro da área, ele tentou a finalização, só que aí a chuteira do Gustavo Gomes pegou na canela do Memphis Depay, fez aquele rasgo na chuteira, ele ia dar tiro de meta, só que aí viu o rasgo da chuteira, viu lá o risco ali na perna dele, o VAR chamou, ele foi lá no árbitro de vídeo, e o juiz deu pênalti, e o Everton, ele se destacou e acabou defendendo o pênalti do Yuri Alberto. E com isso, nos últimos 5 minutos depois desse lance, o Corinthians conseguiu ainda outras oportunidades. Uma do chute do Mateuzinho, que o Everton fez a defesa. E depois disso aí, o Palmeiras começou a crescer no jogo, tentando abrir o placar. E uma das jogadas mais importantes do primeiro tempo foi uma finalização do Chiai dentro da área, uma batida cruzada. O goleiro Hugo Souza já estava vendido, mas o zagueiro André Ramalho conseguiu tirar a bola em cima da linha. Sem contar outras também, que o Piquerez tentou um cruzamento, mas aí o Hugo Souza acabou abafando, foi na sequência desse lance. Já no segundo tempo, os primeiros 10, 15 minutos não aconteceram lances de muita emoção. E na única jogada de ataque do Corinthians, lá já pro final do jogo, uma falta cobrada rápida pro Mateuzinho, ele fez um cruzamento matemático, um belo cruzamento, na cabeça do Memphis Depay, que escorou de cabeça e abriu o placar para o Alvinegro de Parque São Jorge. E naquele momento, o Palmeiras tinha perdido o Bruno Fux, que estava jogando muito bem, e entrou o Mikael. Aí a zaga do Palmeiras acabou dando uma leve desalinhada, né? Principalmente nesse lance do gol, né? 3 minutos depois do gol do Corinthians, o Palmeiras chegou ao empate, numa cobrança de falta na meia direita, lançamento para a área, o Gomes escorou de cabeça da segunda trave para a primeira, e aí o Maurício Livre ele arrematou de perna esquerda e empatou o jogo. Só que apareceu o Braulio Machado, né, que acabou marcando o impedimento do Gomes, sabendo que tem imagens que comprovam que o braço do último jogador do Corinthians estava mais à frente do que o braço do Gomes,
E mesmo assim, o Braulio Machado ele deu impedimento na jogada que originou esse gol mal anulado do Palmeiras, que decretaria o empate. Depois, a partir daí, o técnico Abel Ferreira fez alterações que desestruturaram o time do Palmeiras. O Facundo Torres hoje não fez uma boa partida, acabou ficando os 90 minutos. Tirou o Sousa, que teve até uma finalização no segundo tempo que eu estava deixando passar batido. Fez uma bela finalização, ele fez uma boa partida, ele está pedindo passagem para poder entrar nesse time. Tiraram o Sousa e o Vitor Roque, botaram o Flaco Lopes e botou o Alan. O Alan totalmente fora de posição, que o Alan normalmente joga no lado direito, e acabou desestruturando tudo. Só que aí a partir daí o Corinthians conseguiu administrar bem a vantagem de 1-0 e levou essa vantagem até o apito final do Wilton Pereira Sampaio, que novamente fez uma atuação de destaque negativo, tanto de um lado quanto para o outro, porque teve lances que eram faltas claras para o Corinthians, que ele deixou passar batido e era falta de cartão, e ele acabou passando batido, então é muito complicado. Então, agora o jogo da volta vai ser já na semana que vem, com a vantagem do Timão, e o Palmeiras precisa vencer por 2 gols de diferença para poder se classificar. E uma vitória simples leva para a decisão por pênaltis. Fechado, gente? Esse é o meu primeiro pós-jogo de Corinthians 1, Palmeiras 0. Jogos importantes no futebol brasileiro e no futebol mundial eu vou estar aqui para poder gravar para vocês e deixar a minha opinião. Mas antes de fechar, eu gostaria de fazer o seguinte. Destaques do jogo. O Ranieri fez um bom jogo, tá? O volante do Corinthians fez uma bela partida. O André Ramalho também fez uma bela partida. Tirou aquele gol em cima da linha, fez uma baita partida. O Gustavo Henrique também, que é um zagueiro regular, jogou muito bem. E do lado do Palmeiras, eu destacaria o Vitor Roque e o Sousa também, que são 2 jogadores que não estavam com aquela confiança, principalmente o Vitor Roque por causa do Mundial. O Vitor Sousa chegando agora, o Ramon Sousa, melhor dizendo, tá melhorando seu futebol a cada jogo que passa e tá pedindo passagem no time do Palmeiras. Esses são os destaques do jogo para mim. Então, gente, esse aí é o primeiro pós-jogo que eu gravo para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? E deixem as suas opiniões. A caixa de postagem de opiniões está aberta. Podem falar o que vocês quiserem, de maneira positiva, negativa, sempre com respeito. Pode concordar, pode discordar, tranquilo, sem nenhum problema para mim. Tá bom, gente? Então, para fechar, reforçar aquele pedido, se inscreva no canal, ativem o sininho porque vão ter vídeos praticamente diariamente. Ative o sininho, deixe o seu like e deem as opiniões que vocês quiserem, porque isso aí vai ajudar muito no meu processo de ser um profissional de jornalismo esportivo. Fechado? Então é isso. Eu desejo para vocês uma excelente quinta-feira para todos vocês, né? No dia 31 de julho de 2025, que esse foi o meu primeiro pós-jogo. Espero que vocês tenham gostado. Fechado? Então é isso. Everson Alves, narrador. O esporte em todas as formas. Até o próximo vídeo. Falou!